Caros amigos, nosso tema de hoje ele é de uma complexidade enorme. Nós vamos conversar sobre abuso sexual infantil. E neste tema nós vamos trabalhar o que isso acarreta para uma criança que foi vítima de um abuso sexual lá na vida adulta e o que acontece com ela durante a infância, quando ela é vítima do abuso sexual. Nós estamos aqui diante de um dos temas que mais me deixa intrigado, irritado. E o abusador, o homem ou a mulher que abusam de uma criança, não podemos caracterizá-los como pedófilos no sentido de serem doentes. No passado nós falava-se que a pedofilia era crime e doença, mas isso criava um problema jurídico enorme, porque imagina você ter um adulto que vitimiza crianças com abuso sexual e é taxado de pedófilo, e aí juridicamente, dependendo da condição financeira desse sujeito, ele vai recorrer às regras jurídicas dentro do critério de doença. Então hoje a gente vê o abusador de criança no campo da sexualidade, o pedófilo, entre aspas, como um criminoso. Mas como que isso continua acontecendo continuamente e parece que aumenta-se o número de casos? É interessante que nesse período que a humanidade passou pela quarentena sobre a questão da pandemia do coronavírus, há relatos de um aumento maior de tanto violência à criança como abuso sexual cometido por parentes. Nós sabemos que a permanência contínua numa casa, numa situação adversa, como foi uma pandemia, no sentido de ficar todos em casa, isso aumenta a tendência dos adultos que estão dentro de uma casa, se tiver algum desvio de caráter e essa condução para abusar sexualmente, de se estimular sexualmente por uma criança, isso aumenta. Mas essa história ela é antiga, viu, gente? E eu lembro quando eu estava na universidade, já no período onde eu estava já na fase de estágio, de atendimento na clínica da escola, apareceu uma criança para ser uma adolescente praticamente, mas era uma criança, ela estava de 11 para 12 anos, só que ela já era bem desenvolvida fisiologicamente, já tinha um corpinho de menina, né, de jovem, e ela foi ao confessionário se confessar com o padre, e o padre começou a simular se ela sentia alguma sensação fisiológica diferente nos seios. Aí o padre colocava a mão nos seios, colocava a mão no órgão genital dela, e ela saiu chocada. E aí esse caso chegou até mim, ainda eu era estagiário, e conversando com a supervisora lá, a gente fez um procedimento não só clínico, porque não tinha nenhum fato acontecido ali do ato sexual, mas tinha essa indução do abuso sexual por um líder religioso. E aí nós tentamos articular na clínica escola, e eu fiz o papel de fazer interlocução com a comunidade, com a família, porém na hora que a gente foi tentar esclarecer isso com o padre e ao mesmo tempo levar este processo adiante com o Ministério Público local da cidade onde eu fazia a universidade, ali houve um problema, porque a família era muito atuante na igreja e ela não queria expor a criança e não queria também correr o risco de ser condenada pela comunidade, porque era um sujeito, era uma liderança religiosa com bastante carisma, com bastante afeição à comunidade. E então, aí esbarrou no limite da gente, né? Porque quando a família não quer, e se eu entrasse com uma ação pessoal, como estudante ali, correria-se o risco de ser desmentido, né?
Então nós fizemos uma escuta, várias entrevistas com a jovem, com a família e constatamos que era um caso que mereceria de avançar. Mas imagina, isso eu estava no final da universidade, foi em 89, 1989, gente, com um líder religioso. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora são católicas, né? Às vezes fica complicado ficar falando disso sobre padre, mas pastores também fazem isso, padres fazem isso, juízes fazem isso, psicólogos também fazem isso. Quer dizer, isso não é de classe, não é de categoria. O abusador sexual de crianças, ele está na classe A, B, C, D e E. É da humanidade, porém tem um código de ética, uma constituição que prevê esse ato como criminoso. E assim tem que o ser. E quando a família faz o que aquela jovem que eu narrei aqui nessa minha experiência fez, de silenciar, isso está trazendo um agravante maior para aquela menina, para aquela criança. Quando a criança vem a verbalizar para os pais que foi vítima de um abuso sexual, os pais precisam acreditar nela. Aí os fatos vão ser verificados com o decorrer da investigação. Lembrando que o psicólogo em si, na clínica, não vai conseguir, através de teste, comprovar que a criança foi abusada. Alguns casos são comprovados até com exame médico, porque houve uma ação sexual, houve um ato sexual agressivo à criança. Mas muitos casos são abuso sexual libidinosos, né? De colocar no colo, de esfregar no órgão genital, de solicitar uma relação oral, uma coisa assim calamitosa, né? Dentro dessa coisa da normalidade, do desenvolvimento, sabendo o que isso pode acarretar para a criança. E é isso que acontece quando a criança ela chega a verbalizar que foi vítima disso e os pais silenciam. Por que silenciam? Porque a pessoa é muitas vezes ligada à família, a um parente, a um tio, é um membro da família muito ativo na família, ou às vezes é uma pessoa da comunidade, da sociedade que é influente e que aí a família não tem recurso às vezes para bancar uma denúncia desta. E muitas vezes, quando a família às vezes encaminha uma denúncia dessa para o Ministério Público ou para uma delegacia, muitas vezes vai se questionar, mas será que é verdade? Né? Será que é verdade? Então fica esse dilema. Nós temos no Brasil um problemão em torno disso, porque a lei brasileira ela tem ainda essa coisa de prescrever o caso após 5 anos do episódio. Porém, tem um aditivo aí, essa lei já foi melhorada, se não me engano, hoje um jovem que tenha 5 anos a mais dos seus 18 anos, por exemplo, um jovem foi abusado aos 4 anos de idade, e ele chega até mim na clínica e está aí com 23 anos e relata sofrimento emocional a partir deste abuso que ocorreu com ele aos 4 anos. Então a lei o prescreve 5 anos após 18 anos de idade. Eu lembro que recentemente tinha um paciente que chegou até mim, um jovem, um rapaz, que ele foi abusado por um tio, mas literalmente o tio teve relação anal com ele, teve relação oral, todo um jogo de sedução, e aí aos 23 anos esse jovem chega à minha clínica com muito sofrimento e ainda estava em tempo dele poder recorrer, mas aí como era irmão da mãe, coisa desse tipo, a coisa não rolou. Vários casos que eu já atendi, indo até amigos, juízes, promotores para pedir esclarecimento, a orientação muitas vezes deles falam: Gerson, você vai, faz a denúncia por conta sua como psicólogo, só que vai chegar lá no processo, pode ser que a família induza a criança a dizer que não aconteceu isso, e ela nega. Aí você vai pagar as custas deste processo. Então nós profissionais da psicologia, da saúde, muitas vezes nós ficamos assim limitados, e a família brasileira ainda
não descobriu que o melhor caminho é revelar o segredo, porque isso faz um efeito para o desenvolvimento emocional da criança para depois, na vida adulta. Porque ela passa aquele trauma, mas ela viu que as pessoas ao seu redor acolheram-na e defenderam o direito dela, da integridade dela. Então ela se sente assim, valorizada por ter sido protegida, por ter sido respeitada pela família e principalmente porque a família confiou nela. Que a tendência é do adulto desmentir, falar que a criança está enganando, né? Mas o que eu quero deixar pontuado aqui é que por que o abuso sexual infantil ele vai decorrer de um sofrimento profundo na vida adulta. Vai vir uma depressão grave, difícil de ser tratada, depressões assim quase que catatônicas, da pessoa ficar sem ação. No desenvolvimento da estrutura de personalidade, fica muita dúvida na questão do gênero, qual é a condição de gênero, homo, hétero, bi, mas de uma forma de sofrimento, porque às vezes o abuso foi por pessoas do mesmo sexo, uma sedução por pessoas do mesmo sexo. E a dificuldade também do adulto de estabelecer vínculo com uma pessoa do mesmo sexo, numa relação homoafetiva ou do sexo oposto, numa relação heteroafetiva, porque sempre vai ter a desconfiança se ela não está sendo abusada. Fora quando é com mulher que houve um abuso real, no sentido de haver o ato sexual de um adulto homem para uma criança menina, o trauma do fisiológico, né? O vaginismo, as dores na relação sexual, a mulher chega a casar às vezes, mas ela não consegue ser plena na atividade sexual. Então é um sofrimento que tem que ser tratado. Na vida adulta tem como você recuperar isso, fazer um processo de percepção do que aconteceu, tirar as dúvidas da pessoa em relação ao fato. Por quê? Porque o abuso sexual infantil, ele tem uma conotação de sedução. O abusador, ele vai cultivando uma amizade com a criança, oferece coisas, faz troca e de alguma forma, na infância, o corpo ele pontua prazer nesse contato físico. Então a criança ela tem noção de que aquilo está fora de lugar, ela sabe entender que aquilo não é normal, não pode, até porque o processo educacional nos mostra isso, né, na escola, na casa, os limites sobre a questão sexual, mas a hora que o adulto está, ou a mulher ou o homem, acometendo uma criança neste abuso sexual, isso é carregado de um clima de sedução com um objeto material, com dinheiro, com presente, com doces e ao mesmo tempo com aquela coisa do carinho, do afeto. E qual criança que não gosta desse carinho e desse afeto? Só que daqui a pouco há uma experienciação da genitalização da criança e do adulto. E neste ato a criança fica em dúvida, porque de alguma forma também é prazeroso para ela. Mas a criança cria uma ambivalência de sentimento. E aí quando ela chega na vida adulta, ela fica com aquele sentimento dúbio. Bom, eu permiti, eu queria, porque há casos que eu já atendi de adultos que na infância foram abusados durante 5, 7, 10 anos seguidas pela mesma pessoa. E sem que a família soubesse. Então, nesse sentido, gente, é importante ficar atento com quem a gente deixa as crianças. Como que este adulto, que é muito próximo da criança, cuida dela. E eu vi também as manifestações da criança. Às vezes a criança ela vai revelar que está sendo abusada, não dizendo, mas já revelando algum sofrimento emocional. Uma reclusão, uma depressão, uma introspecção, né? Então tem que ficar atento ao entorno do que está acontecendo. E se tiver dúvida, não tenham medo de fazer a verificação. Lembrando, gente, que não adianta também levar no psicólogo para ele fazer teste e dizer, foi abusado mesmo. Não é bem assim. E uma criança que ela foi abusada, os pais têm que proceder
fazendo a escuta, levando para fazer a escuta da criança, a família tem que ser orientada, tem que fazer a denúncia ao Ministério Público, encaminhar o processo e manter a criança em psicoterapia para elaborar isso enquanto ela é criança ainda, porque depois de adulto se torna mais difícil, porque aí já incorpora sintomas, transtornos mentais que geralmente vão para estados graves de sintomas de transtornos mentais. Então, o abuso sexual infantil precisa fazer com que os pais, esse tema, que os pais fiquem muito atentos, não fiquem facilitando, mas também não criem apavoramento. É uma questão de identificação, se os adultos que estão por perto, cuidando da criança, convivendo com a criança, são pessoas maduras, são pessoas de confiança. Mas nunca deixe a criança solta. Se você percebe que algum adulto está muito próximo dessa criança, está muito sedutora dessa criança, está muito oferecendo coisas para essa criança, fique atento. Lógico que a gente já está vendo alguns pais entrando em desespero por causa dessa temática, mas é importante saber que o abuso sexual não tratado, não denunciado, não ido a termo em termos de justiça, vai desencadear lá na frente um adulto com muitas complicações comportamentais, sim, porque fere muito a questão do vínculo de encontro afetivo com o outro. Rompe-se a possibilidade de transferir no outro uma relação de estabilidade, de confiabilidade. É uma morte para a alma da criança. Espero que esse tema, sendo complexo, sendo chato de falar, ajude você a se alertar, tanto para crianças que você possa ter como filhos, como para crianças que convivem no seu ambiente familiar, também no seu ambiente de trabalho, amigos, parentes, escola e assim por diante. Agradeço a sua atenção e até o nosso próximo tema. Um abraço.